Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salles do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre O Páramo, filme de terror que estreou na Netflix nesta quinta-feira, 6 de janeiro, e que conta a história de uma família em pleno século XIX na Espanha, um período do tempo em que as guerras desestabilizaram a nação e levaram algumas dessas famílias a se isolarem no meio do nada, a fim de evitar contato com outras pessoas que poderiam provocar-lhes mal. A família que aqui estamos falando é composta por Salvador, o pai, Lucia, a mãe, e o filho mais novo, muito apegado à mãe e que ainda está nesse processo de amadurecimento, sair dessa idade da infância em que ele se assusta com tudo aquilo que imagina ver no seu quarto. Ele é muito sugestionável, portanto, como muitos de nós já fomos. Além disso, essa família tem uma tragédia na sua origem, já que a irmã de Salvador, ela cometeu suicídio em circunstâncias que vão ser melhor esclarecidas ao longo da narrativa. Certo dia, um homem é encontrado semi-morto numa barca, levado por Salvador para dentro de casa e, ao chegar lá, ele acaba também cometendo suicídio, fazendo com que Salvador resolva procurar sua família para devolver-lhe o corpo, deixando assim Lucia e o filho sozinhos na casa. A partir daí, é o ponto de não retorno dessa história que começa a trazer elementos de terror de uma forma muito mais vívida a partir da direção do David Casademonte, diretor espanhol que está aqui em seu primeiro trabalho em longas-metragens depois de comandar cerca de 8 curtas-metragens. Esse terror, ele vai beber da fonte da sugestão, não da exposição. Ou seja, o diretor está muito mais preocupado em mostrar para o espectador o que os personagens estão sentindo e como reage ao que acreditam estar vendo, do que necessariamente mostrar ao espectador o que eles porventura estejam vendo, se é que existe algo que eles estão vendo. A gente sempre fica em dúvida nesse tipo de filme, porque a metáfora ela é colocada de uma forma muito clara. Ou nós acreditamos na existência desta criatura sobrenatural, que é introduzida pelo pai como um ser que não tem olhos e não tem uma forma muito bem definida humana, ou nós acreditamos que estamos vendo efeitos de alguma consequência psicológica no desenvolvimento da Lucia, que começa a impactar diretamente também no seu filho, que, como eu falei no início para vocês, é sugestionável acreditar nessas criaturas e enxergá-las. Então a gente sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha, querendo saber se o que está acontecendo é real ou existe apenas na imaginação deles. E não importa, porque para eles é real. Para eles aquela assombração é real, a ponto, portanto, de levar o espectador nessa viagem que dura cerca de 90 minutos para uma Espanha do século XIX. Então, tudo é muito confortável para que a gente traga algo fantasioso, algo sobrenatural. Nós estamos em um tempo em que crenças estavam muito mais à frente do que a ciência, em que, por exemplo, não havia o cinismo de não acreditar no sobrenatural, e temos aqui o ponto de vista de uma criança, que normalmente dentro do cinema de terror é aquela que tem o maior contato mediúnico com esses seres, com esses monstros. Então o filme acaba utilizando todo o seu contexto para criar essa narrativa que vai discutir sobre esse medo inato dessas duas pessoas isoladas no meio do nada e a partir de certo momento sem nem mesmo o que comer, tendo que recorrer à sua fazenda de coelhos. E vemos também o outro lado, que é o lado de como essa guerra traumatizou tanto aquelas pessoas a ponto de fazer-lhes enxergar um monstro. Tudo funciona muito bem, tudo é muito bem articulado, de uma forma competente dentro da narrativa, que pode até parecer um pouquinho longa pela lógica que ela emprega para contar a sua história, tornando-as talvez mais extensas do que deveriam ser, o que não interfere em muita coisa no resultado final do filme, já que a narrativa já tem uma duração bem curta de 90 minutos. Ela acerta muito bem na fotografia, tornando os ambientes opressivos ainda mais opressivos, tornando os momentos de escuridão e também de claridade igualmente tensos, igualmente nervosos, e ajudando ainda o fato de que aquela dinâmica que é construída desde o princípio do filme entre mãe e filho, uma dinâmica bonita, lúdica, caracterizada por jogos, caracterizada por cuidado, começar a evoluir de uma forma
preocupante, já que o cuidado que a mãe nutria pelo filho começa a transformar-se em um reflexo de seu trauma, de sua obsessão. E o filho, que fica com a missão de cuidar da mãe, também não sabe como fazê-lo por ser apenas criança. Então, ao mesmo tempo que ele não vai saber lidar com essa possível doença da mãe diante desse cenário de isolamento, a mãe, ao perceber essas ameaças, vai tentar proteger o filho a qualquer custo contra algo que talvez não exista. Mas eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. Existe ou não existe, metafórico ou literal. O que importa é que esse terror ele é mais sugestivo do que expositivo. Ele vai, portanto, induzir você a acreditar a ver algo do que necessariamente você vai ver algo. Você vai ver essa criatura, você vai pensar que você vai estar vendo. E talvez aí esteja a grande sacada do diretor Davi Casademonte em seu trabalho de estreia, O Páramo, que estreou na Netflix e está disponível no catálogo do serviço de streaming. Estou deixando para vocês, portanto, essa dica e minha avaliação é 3,5 estrelas. Bem, se você chegou até aqui, eu convido você a curtir esse post, comentar abaixo o que você achou, se você gosta de terrores espanhóis, e se inscrever no canal para que a gente consiga todos os dias continuar trazendo conteúdo, seja crítica, seja lista, seja sugestões de filmes, para que você confira na sua casa e para que a gente aprenda cada vez mais com a arte, tá bom? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.